aí, meu povo, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada em poliedros, tá? Pega papel então, pega caneta. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Dá o like aí e vamos seguir. Então, hoje a gente vai dar uma olhada em poliedros, né? Como eu já disse, ter uma noção do que é um poliedro. Vamos ver também o que é um poliedro convexo, o que é um poliedro não convexo. E além disso, é a relação de Euler. Beleza? Então, poliedro vem do latim poli, muito, e edros, de face. Tá? É uma figura espacial, é uma figura que possui três dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? E é formada por polígonos. Então, polígonos vem do latim poli, de vários, e gonos, ângulos. Então, é uma região fechada que não possui partes arredondadas, é formada por ângulos na parte interna, por segmentos de reta. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de poliedros. Aqui eu tenho uma pirâmide, aqui eu tenho um paralelepípedo. Esses dois aqui não possuem um nome específico, mas é possível analisar que as faces dela, de cada um desses poliedros, é formado por um determinado polígono, tá? Então, essa é a ideia de polígono que a gente tem inicialmente. Então, olha só, esse polígono aqui, esse paralelepípedo. Aqui a gente vai analisar alguns elementos desse poliedro. O primeiro elemento, todo poliedro é formado por alguns vértices, tá? Aí é um exemplo, o ponto G é um vértice, tá? Então, o segmento BF é um exemplo de uma possível aresta. Aqui eu tenho uma face, o plano DGFB é uma face desse poliedro. Perceba aí o segmento de reta que está unindo o ponto B e o C. O segmento de reta ele está nessa face aqui, na face ABDC. Se ele está nessa face, então isso aqui é uma diagonal, correto? Só que não é uma diagonal do poliedro, é uma diagonal da face. Bom, se eu tenho uma diagonal da face, é possível também que eu tenha uma diagonal do poliedro. Perceba o segmento BH. O BH, eu tenho aí uma diagonal do poliedro. Beleza, meu povo? Então, partindo de alguns elementos, vamos relembrar um pouquinho o que é uma região convexa. Perceba o que eu estou falando. Estou falando de região convexa, não de polígono convexo, tá? Uma região convexa, a gente vai ter a seguinte ideia. Vamos traçar um segmento aqui nessa primeira região elíptica. Eu tenho um AB, o segmento está totalmente contido dentro dele. Beleza. Se eu traçar outro segmento, CD, também vai estar contido dentro dele. Não vai ter nenhum pedaço do segmento do lado de fora. Aqui também o segmento é F, tracei e está totalmente dentro, certo? Então não tem nenhum pedaço do segmento do lado de fora. Eu tenho que considerar dois pontos que estejam na parte interna dessa região. E se um segmento que passa por esses dois pontos, se tiver totalmente contido dentro da região, eu digo que a região é convexa, certo? Então, essa região aqui elíptica é uma região convexa. Olha o triângulo. Vou pegar dois pontos dentro dele. O ponto P e o ponto Q. Desses pontos eu traço um determinado segmento. O segmento PQ. Perceba que esse segmento está totalmente contido dentro dessa região. Olha aqui outra situação. O ponto M e o ponto N. Se eu traço um segmento, o segmento que une o M e o N está totalmente contido dentro dessa região. Então eu posso afirmar que essa é uma região convexa também. Olha essa região verde aqui. A região verde eu vou pegar dois pontos, o ponto R e o ponto S. Se eu traço um segmento, ele vai estar totalmente contido, beleza. Mas olha só esse caso aqui. O ponto T e o ponto U. Esses dois pontos estão dentro da região verde,
mas existe um pedaço do segmento que não está dentro da região verde. Então, consequentemente, a gente diz que essa região não é convexa, tá? Atenção a isso. Então, o poliedro convexo, o raciocínio é o mesmo. Eu vou considerar dois pontos dentro desse poliedro e um segmento. Se esse segmento está totalmente contido dentro desse poliedro, eu digo que esse é um poliedro convexo. Se existe um pedaço do segmento traçado a partir de dois pontos internos desse poliedro, eu digo que ele é um poliedro não convexo. Olha só, peguei dois pontos, tracei um segmento. Esses dois pontos estão contidos dentro desse poliedro. Consequentemente, esse segmento, se está totalmente contido, eu digo que esse poliedro é convexo. Vou pegar alguns outros exemplos. Os dois pontos estão internos, o segmento não tem nenhum do lado de fora. Aqui também. Então eu digo que esse poliedro é convexo. Olha esse outro poliedro da esquerda. Eu peguei dois pontos internos e tracei um segmento. Bom, o segmento está todo dentro, beleza. Olha aqui o outro, dois pontos internos, eu tracei um segmento. O segmento continua dentro. Mas olha esse outro caso aqui. Eu peguei dois pontos internos e desses pontos internos eu tenho um pedaço do segmento que não pertence, que não está dentro do poliedro. Consequentemente, eu afirmo que esse poliedro não é convexo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. A relação de Euler é uma relação que só funciona para poliedros convexos. Tá, em alguns casos, bem específicos, bem esporádicos, alguns poliedros não convexos funcionam, mas não são todos. Em geometria, se a gente não pode generalizar para todas as situações, a gente nem considera. Mas a gente sabe que dentro de um poliedro convexo, a relação de Euler funciona. Então a gente pode afirmar isso e dar continuidade. Então, sabendo disso, a gente vai levar em consideração o número de vértices, tá? O número de faces e o número de arestas, tá? Aqui tinha que estar um A, tá um N, não sei porquê. Então, aí é o seguinte, a gente tem essa relação. Vértices, número de vértices menos o número de arestas mais F, que faces, igual a 2. Ou, simplesmente, VAF2. É isso mesmo, VAF2. Então, levando isso em consideração, vamos analisar esses dois poliedros aqui. Olha a pirâmide. A pirâmide, eu tenho 5 vértices, 4 na base e 1 no topo. Eu tenho 5 faces, as faces laterais e a base. E eu tenho também 8 arestas. 8 arestas na lateral, 4 arestas na lateral e 4 arestas na base. Aqui o outro, da direita, eu tenho 8 vértices, eu tenho 6 faces, a face superior, a inferior, as faces dos lados, a da frente e a face de trás. Então 8 vértices, tá? A vértice aqui, eu tenho 6 faces, conforme eu tinha falado, e 12 arestas. Beleza? Tranquilo? Pessoal, aqui em cima está aparecendo um link de alguns exemplos que eu disponibilizei. Quem achar necessário um pouco de aplicação, terminando o vídeo, vai lá e dá uma olhada, beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá o like aí, tá? E compartilhe o vídeo pro povo. Beleza então? Tchau, obrigado!